Eu gostaria de que vocês também, assim que quiserem fazer perguntas, podem fazer. Só pediria que quem falasse o microfone, porque a gente está gravando e está sendo transmitido. Seu nome. Meu nome é Isabel. Ah, olha. Eu queria perguntar o seguinte, voltando um pouquinho ao ciúme. Tá sendo audível? Tá. Bom, a situação que é mostrada, me parece que o ciúme é mais do macho com relação a um segundo macho, não é? Querendo preservar, hipoteticamente, né, ou futuramente, a sua cria. Perfeito. Não é? Então, como seria o ciúme da fêmea, então? Maravilha. Não é? Como é que ele se manifesta? Isabel, uma excelente pergunta. Olha, nesses assuntos, é uma coisa que a outra Isabel diz sempre, há uma simetria, certo? Não é a mesma coisa, certo? Então, nós temos feito, eu mesmo fiz, pesquisa com o ciúme de pessoas, de homens e de mulheres. Então, uma das coisas que se descobre muito rapidamente, em várias culturas tem sido descoberto, você pergunta, o que te magoa mais? Você pergunta para o homem. Pensar que tua mulher transa com outro, tem uma transa espetacular com alguém, né? Ou que ela goste de alguém. E a resposta, o que mais te perturba? É evidente que ambas as coisas são perturbadoras e ninguém quer nenhuma delas. Mas muitos homens respondem, a ideia da esposa tendo um caso os perturba profundamente. Né? Quando você pergunta para o lado feminino, o que te perturba mais? Ele tem um caso, ou ele se apaixonar de verdade, gostar mais de outra pessoa. Muitas vezes ela diria a segunda alternativa. O que tem a ver um pouco com isso que a gente estava dizendo. Do lado do macho, o perigo é ele ter filhos que não são dele. Certo? Do lado dela, ela perder um apoio essencial. A gente acabou de dizer que, no caso humano, sem uma conjunção de esforços, é difícil criar né? Então, existe essa diferença, certo? Possível no caso humano. Né? Mas, Isabel, é mais complicado do que isso. Tá? É bem complicado. Eu queria aproveitar, enquanto vocês estão pensando aí nas perguntas que vocês devem estar para fazer, pedir licença para mostrar um clipe de um dos programas da Mostra Ver Ciência, que eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos falando. É um clipe muito bonito também de um ritual de acasalamento, um dos programas da BBC que nós apresentamos na Mostra Ver Ciência. Vamos lá. When birds come together to breed, and before they commit to one another, they will often perform the most remarkable displays. One of the most enchanting happens here on the lakes of Oregon. Clark's grebes mate for life. But the female must test her partner's continuing commitment, and she does this by inviting him to join her in a ritualized dance. To strengthen their bond, he offers her a gift.
Now, with eyes only for one another, the faithful pair reach the climax of their dance. Beleza. Para ver que rituais de acasalamento nós não inventamos nada, né? Tá tudo na natureza. Você passa para lá o microfone. Meu nome é Severino. Vocês estavam falando dos bonobos e dessa parte do sexo dos bonobos ser diferente, por exemplo, do sexo dos seres humanos. E se a nossa cultura fosse menos violenta, mais parecida, por exemplo, com a cultura dos bonobos, será que nosso comportamento sexual não seria mais parecido com o deles? Ou seja, até que ponto esse nosso comportamento sexual ele é cultural, na sua visão? É uma boa pergunta. De um lado, eu diria que nós nunca teremos o comportamento sexual dos bonobos, porque eles têm uma organização social diferente da nossa, em qualquer condição, né? Então, não é apenas porque nós somos, vamos dizer, aculturados de uma certa maneira que nós somos diferentes dos bonobos, porque temos organizações sociais diferentes. Então, uma grande ideia, Severino, é que o comportamento sexual vai depender da organização social existente naquela espécie. Então, você vai ter variedades muito grandes que dependem da organização social. Agora, você colocou um ponto importante. Até que ponto não é cultural tudo, né? Esse é um ponto que se levanta quando a gente tenta uma interpretação do comportamento humano sexual em termos de modelos biológicos gerais. Alguém sempre vai dizer, não, isso é a cultura da classe média brasileira, do século XXI, em tais condições, é historicamente determinado. E com isso, tenta-se, de alguma maneira, eliminar uma possível interpretação biológica. Seu alter ego. Eu concordo com ele, ipsis literis. Mas, veja, a resposta que é importante é que uma coisa não exclui necessariamente a outra. Então, quando a gente defende uma visão darwiniana, a gente não está dizendo que nós somos um conjunto de instintos selecionados pela evolução e a gente age dessa maneira e pronto, né? Não, nós temos uma característica muito importante da nossa espécie, que é a cultura. Mas isso não significa, o fato da cultura ser importante, não significa que não existam temas biológicos muito importantes da gente entender. Não sei se eu te passei a ideia. Eu acho que você fez uma pergunta correta, né? Então, eu acho que é isso. Existe um tema biológico pelo qual passa a sexualidade humana e que decorre da maneira como nós nos constituímos como uma espécie, certo? Inclusive, uma espécie que se formou em grupos pequenos. Então, a espécie humana não é feita para a população de São Paulo, do Rio de Janeiro. Certo? Ela é feita para grupos de até 40 indivíduos, 50 indivíduos, grupos tribais,
Certo? Durante milhões de anos foi essa situação. Então, a nossa sexualidade tem a ver com esse tipo de padrão, né, que a gente herda. Né? Agora, de outro lado, nós precisamos ver como esse padrão se integra em pressões culturais que certamente afetam. Né? Então, acho que aí está colocado o problema. Obrigado. Professor, no título do nosso talk show, a gente coloca lá sexo, comportamento e evolução. Darwin explica. Quem explica mais para o senhor comportamento e sexo? É o Darwin ou Freud? É difícil, porque eu sou psicólogo e, quem sabe, alguns dos meus colegas me escutem. Não, eu acho que há uma certa coincidência na ideia freudiana de que o sexo é muito importante. Certo? Então, eu acho que ele percebeu que, de fato, havia ali uma força, como você disse, Isabel, há uma força enorme, mesmo que ela seja muito rápida nos seus efeitos, ela é muito forte. Então, eu acho que ambos, tanto Freud como Darwin, o que eu acho é que Freud não elabora muito a questão da função da sexualidade. Ele só diz que ela existe, que ela é poderosa, que ela usa tais e quais mecanismos e tudo, mas ele não nos esclarece a respeito da função dela. Eu acho que essa é a vantagem da visão, Sérgio, da visão darwiniana, porque ela diz, qual é a função? Por que gastar tempo nisto? Por exemplo, por que a reprodução é sexuada? Por que tem que ter um macho e uma fêmea? Há espécies que se reproduzem tranquilamente sem clonagem e outras coisas. Por quê? Por que esse trabalho todo? Vocês vão me dizer, não, é gostoso esse trabalho todo. Mas a questão é saber por quê. Né? O que levou, por que é assim o comportamento? Eu acho que ali Darwin tem mais a nos dar, talvez, do que Freud. E eu acho que tem uma contribuição darwiniana que eu acho que é fundamental. Eu acho que, por falta de perspectiva, o Freud acaba atribuindo à sexualidade uma importância, mas, ao mesmo tempo, mantém ela num status de tabu. Eu acho que o Darwin, ao liberar a gente, falar, olhem para a natureza, olhem quantos exemplos, quantas formas de manifestação sexual, ele ajuda um pouco a tirar esse peso, né, a dar uma leveza, né, para a questão da sexualidade humana, que eu acho que é fundamental, né? Que é uma questão de perspectiva. É verdade. É verdade. Oi. Boa noite, meu nome é Fábio. Eu queria perguntar o seguinte, o comportamento homossexual, ele acontece em diversas espécies espalhadas aí pelo mundo, né? E, na sua opinião, então, o comportamento sexual, homossexual na espécie humana é determinado pelos genes ou pela cultura? Olha, que pergunta difícil você me fez, mas ela é relevante. De fato, a gente tem que definir o homossexual. Certo? Há várias definições. Uma definição é tipicamente humana e não vamos confundir as coisas. A definição humana é de assumir uma decisão de gênero. Entende? Isso é uma coisa cultural dentro de mecanismos complexos. Mas, de outro lado, você tem razão. Cada vez mais se sabe que animais executam comportamentos de corte. A gente viu vários aqui nos filmes e tudo. Executam mecanismos de corte de um sexo para o mesmo sexo. Certo? Eu vou dar um exemplo do meu laboratório. A cobaia comum, o macho corteja a fêmea com uma dança que a gente chama de rumba. Certo? E qual a surpresa da gente de ver que a fêmea executa uma rumba em relação a outra fêmea? Certo? Então, é inescapável a questão do chamado sexo em relação ao de mesmo sexo, né? É uma questão inescapável, uma questão biológica. Por quê? Certo? Por quê? Né? Então, há teorias recentes,
Porque o assunto, falando em tabu, o assunto ficou no tabu. O próprio ganso, ele às vezes estabelece um vínculo com outro macho, além de estabelecer com a fêmea. Então, eles vivem a 3, numa situação que eu não sei, para mim seria um pouco desconfortável, mas é uma divisão certo? Não existe cópula entre machos, mas ele, de qualquer maneira, ele se comporta, certo? De uma forma vinculada, certo? E Lawrence, que estudou os gansos tão bem, ele escreve. Eu notei essa frase, ele diz, é como se eles fossem homossexuais, é como se, porque é um assunto tabu, difícil de tocar. O que eu posso te dizer é que nós estamos longe de saber se é genético, ok? Pode ser que sim, mas nós não temos, por enquanto, não há nenhuma clara demonstração disso, mas o assunto é extremamente importante. Existem biólogos que estão dedicando o seu esforço para tentar entender, na visão darwiniana, qual é a função de uma certa homossexualidade. Não sei se te respondi, eu te deixei... É bom. Eu queria ter a resposta total. Parcialmente, porque... Microfone. Porque eu sou curioso por essas questões evolutivas, né? E alguns amigos meus homossexuais, eles falam a seguinte frase: o sujeito que é gay nasce gay. Uhum. Então, acho isso, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que são homossexuais falam assim. Então, por estatísticas básicas, assim, você tem... Não, eu não tiraria o mérito a essa maneira de ver essas coisas, mas eu digo ainda, apesar de todo o desenvolvimento que a gente tem hoje, de pesquisas que rastreiam genes para tudo, né, ainda não está muito claro. Há evidência de um lado, há evidência de outro. Ok? E você acha que isso teria alguma função, algum papel em termos de manutenção da coesão social do grupo? Essa é uma das... Mas ela é complicada, porque se a tua função é transmitir teus genes, qual é o benefício que você teria de assegurar a transmissão de genes de outros indivíduos? Entende? A não ser que eles fossem... Quando é que você batalha pelos genes do outro? Isso, aparentados, certo? Então, esse é um mecanismo já bastante evidenciado, quer dizer, então você não luta só a favor dos teus próprios genes, mas aí também não se sabe muito bem, mas alguns autores acham que seria uma das explicações no caso humano. Mas como acontece em várias espécies, a pergunta ainda, por quê? Professor César, a contribuição de Darwin para essa questão justamente da conceituação do entendimento do impulso sexual, ela está suficientemente esclarecida. Numa primeira aproximação, é o seguinte: eu vou procurar para meu parceiro, né, o indivíduo, a indivídua que complete a minha carga genética. Ou seja, é a atração dos contrários, né? Vou procurar quem garanta que o meu filhote vai ter muito mais defesa contra a adversidade do meio ambiente. Porque se eu procurar um que tem a mesma carga genética minha, né, nós vamos continuar iguais, ao passo que se eu somo, né, diversifico com um parceiro diferenciado, a coisa fica melhor. Até na nossa espécie tem a questão da consanguinidade, ou seja, casamento ou acasalamento, né, de irmãos, primos, etc., né, quase sempre é problemático, né, por conta disso, por conta do pareamento genético que deixa o filhote, o resultado ali, muito vulnerável. Né? Agora, a gente avançou nisso? É isso mesmo? O impulso sexual seria a busca do contrário? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que ele envolve um pouco de ambas as coisas. Senão a gente... Sabe, vou te dizer, porque quando eu procuro alguém com quem me reproduzir, e eu sou um pai cuidador,
sou de uma espécie eminentemente cuidadora, eu vou ter que trabalhar com essa outra pessoa durante muito tempo. Se ela for muito diferente de mim, como é que vai ser a nossa simbiose? Você entende? Portanto, você vê aí um motivo para não ser totalmente diferente. Se você não fala a mesma língua, supondo. Por exemplo, casar aí com esquimó é complicado. É complicado. Então, uma certa, vamos dizer, uns certos pressupostos que são comuns. Portanto, não é sempre, eu não acho que seja sempre a busca do contrário. Certo? Não é sempre. Embora eu acho que você tenha razão num ponto. Quer dizer, o muito próximo não é positivo. A gente está com uma pergunta aqui no chat e acho que o Ricardo está perguntando está afirmando que hormônio é muito importante para que um animal demonstre o seu nível hierárquico. Existem medições diferenciais de hormônio em relação ao nível hierárquico que um indivíduo ocupe num determinado grupo. Ele quer saber se exatamente esses níveis hormonais poderiam explicar a questão do homossexualismo, poderiam estar ligadas à questão do homossexualismo, o que, na verdade, derrubaria, em tese, a ideia de que o homossexual nasce homossexual. Seria uma distribuição diferencial de hormônios que ele está supondo aqui. Tem algum... eu vou tentar responder. É complexa a ideia, mas eu vou tentar responder. Eu não acho que haja alguma relação entre dominância e homossexualismo. Assim, não me parece claro. Mas existem hormônios que têm a ver com dominância. Isso no ser humano. Eu tenho um colega, um psicólogo, um biólogo português chamado Rui Oliveira, que trabalha com hormônios em seres humanos e em animais. E uma das reações típica que ele mede coletando a saliva de alguém, porque quando alguns hormônios se expressam na tua saliva. Então, a gente pode saber quanta testosterona está sendo, sei lá, veiculada dentro do teu organismo por um teste de saliva. É uma maravilha, porque é rápido e tudo, não precisa tirar sangue nem nada. Ele descobre o seguinte, já se sabe, muitas reações de vitória, quando você sente que você venceu um obstáculo, ou alguém, um obstáculo, sobe a tua testosterona. Isso, inclusive, nas mulheres. Então, não é uma reação apenas masculina, a testosterona existe nas mulheres e ela tem uma função. Portanto, existe um componente hormonal que tem a ver, e não explica tudo, nenhum hormônio explica todo o comportamento, nenhum gene explica todo o comportamento, mas está envolvido. Uma das pesquisas do Rui, muito original, ele pegou torcedores de times portugueses e os colocou olhando um jogo. E ele media a testosterona quando o time perdia e o time ganhava. É tiro e queda. É tiro e queda. É só ter o time ganhar que você tem a tua testosterona sobe, que maravilha, né? É só ele perder. Portanto, a pergunta é muito pertinente. Existem bases hormonais para a gente entender um pouco. Não significa que você, tomando uma injeção de testosterona, você se torna um macho alfa, né? Opa, seria terrível. Já pensou? Ia todo mundo querer essa injeção. Tem determinados times aí que só com injeção. Espero que você não esteja pensando no meu.